Bom dia! Bom dia, meu povo. Segundou. Estamos em mais uma semana, 14 de fevereiro, um dia muito especial, por sinal. Mas estamos aqui mais uma vez para glorificar e exaltar o nome do Senhor Jesus. E aí, como é que foi o final de semana? Como que você está? Espero que esteja muito bem. Por aqui foi bem tranquilo, graças a Deus. O dia amanheceu um pouco nublado, chovendo um pouquinho, aquela chuvinha gostosa que dá vontade de ficar na cama, mas que não pode. Não podemos parar. Estamos fazendo que nem Neemias, né? Estamos fazendo uma grande obra e não posso parar, não podemos parar, não é mesmo? Então vamos para cima. Hoje é dia 45, então vamos continuar firmes e fortes em nome de Jesus. Bom dia, meu povo, sejam todos muito, muito, muito bem-vindos. Bom dia, meu querido amor, fazendo ano hoje. Te amo. Amor da minha vida. Hoje eu quero bater um papo com você a respeito do propósito de Deus, né? Todos nós somos chamados para um propósito e você já sabe qual é o seu? Você já sabe por que Deus te colocou no mundo? Então é um questionamento que nós fazemos diariamente. Então, se alguém pergunta assim, meu Deus, por que tu me botou no mundo? Por que o Senhor me trouxe? Nós vamos bater um papinho sobre isso hoje. Se você estiver vendo esse vídeo pelo YouTube, deixa aqui o seu like, deixe seu comentário, se inscreva no nosso canal. Nós temos aqui feito esse trabalho de lives diárias, né? Então eu tenho feito aqui no Instagram e estou colocando no YouTube para você poder ver. Isso aqui vai ficar para a posteridade, né? Então, se você quiser compartilhar com alguém alguma mensagem que você ouviu, fique à vontade. Tudo isso é para o reino de Deus, para o crescimento do reino, para a glória e honra do Senhor Jesus. Amém? E se você está aqui comigo no Instagram, tem um coraçãozinho aqui, ó. Clica nesse coraçãozinho para avisar para o Instagram que estamos ao vivo. Tem uma seta aqui, tipo um aviãozinho. Clica nesse avião e envia para seus amigos, para a sua lista de contatos aí do Instagram e convida esse povo para vir para cá para vir aqui com a gente, tá bom? Vamos lá, o papo que eu quero bater com você hoje está escrito lá em Jeremias, capítulo 4, a partir do capítulo 4, vamos lá. O Senhor Deus me disse, antes do seu nascimento, quando você ainda estava na barriga da sua mãe, eu o escolhi e separei para que você fosse um profeta para as nações. Então eu disse, ó Senhor meu Deus, eu não sei como falar, pois sou muito jovem. Mas o Senhor me respondeu, não diga que é muito jovem, mas vá e fale com as pessoas a quem eu o enviar e diga tudo o que eu mandar. Não tenha medo de ninguém, pois eu estarei com você para protegê-lo. Sou eu, o Senhor, que estou falando. Bom, essa passagem aqui, esse momento é quando Deus chama Jeremias, né, para ser um profeta para todas as nações. Nesse momento estava tendo um período assim de grande desobediência no povo de Israel, né, que era dividido Israel e o povo de Judá. Então, o reino do norte e o reino do sul. E estava tendo muitas desavenças ali em relação ao reinado, principalmente ali na tribo do sul, que alguns reis eram bons, outros reis eram maus, e aí vinha nessa montanha russa, né, de atitudes boas e atitudes negativas. Quando o rei era bom, o povo, né, prosperava, mas quando o rei era ruim, o povo passava por lutas, por dificuldades. Então Deus, ele escolheu o profeta. Ele escolheu Jeremias para ser um profeta em todas as nações e levar a palavra dele, levar tudo aquilo que ia acontecer para aquelas pessoas, né?
E Jeremias, ele tinha muito medo, ele era muito jovem. Ele disse: Senhor, como que eu vou falar para essas pessoas? Eu sou muito jovem, eu não sei nem o que dizer. Mas Deus falou assim para ele: olha, não tenha medo, vá, porque eu tô te colocando lá. Eu vou colocar palavras na sua boca. E mais um pouco para frente, ele fala que eu te dou autoridade, né, para poder reinar nas nações, para poder falar para as nações, para poder divulgar ali a mensagem de Deus. O que eu quero é que nós viemos aprender com isso. Ontem eu estava lendo esse texto e me chamou muita atenção, porque nós, a maioria das vezes, não sabemos realmente qual é o nosso propósito. E muita gente fica muito preocupado com isso e não vive a vida que tem, né? Não vive aquilo que Deus preparou para ela, porque ela fica todo o tempo ali preocupada com o propósito que ela vai ter, por que Deus chamou ela. Mas, na verdade, o que eu aprendi no decorrer desse período? Que nós não devemos ficar preocupados com o propósito que Deus nos chamou, porque à medida que nós vamos avançando, Ele vai nos colocando nos lugares onde Ele precisa que nós estejamos, né? Eu lembro que durante um período que eu estava trabalhando, né, faz 10 anos na CLT, em várias empresas diferentes, em cada momento Deus ele foi me usando ali de tal forma que foi abençoando a vida de outras pessoas, né? E chegou um momento em que eu precisei realmente sair, e agora eu estou em outro caminho, estou do outro lado da mesa, né? E Deus mesmo assim continua abençoando, Deus mesmo assim continua usando. Então, eu acredito que essa questão do propósito de Deus, ela acontece, ela se concretiza nas nossas vidas quando nós nos deixamos, nós nos disponibilizamos a fazer a vontade dele. Então, quando você se coloca à disposição de Deus, ele vai te usando, ele vai te guiando, ele vai te orientando, ele vai mostrando para que ele te chamou. Se é mesmo só para você ficar falando dele para a sua família, ou se é para você alcançar outras gerações, outras pessoas, falando lá sobre o amor de Deus. Então é tudo muito relativo, mas só quem vai saber realmente é o próprio Deus. Só que ele fala que ele nos escolheu desde o ventre da nossa mãe, então você não nasceu por acaso. Tem muita gente que pensa assim: por que eu vim no mundo, né? E a pessoa quer se desfazer da própria vida porque não aguenta mais a dor que está sentindo. Mas quando nós entendemos que a nossa identidade é ser filho de Deus, né? Quando João fala e deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. Então, quando nós nos achegamos diante de Deus, quando nós o recebemos, né? Aos que creram e o receberam. Então, quando você crê que o Senhor Jesus existe, quando você o recebe como seu Salvador, você recebe o direito ali de ser chamado filho de Deus, ou seja, irmão de Jesus, co-herdeiro de Cristo. E essa posição que foi te dada novamente quando foi tirada lá no passado, quando Adão e Eva, né, pecaram, eles tomaram essa autoridade que nós tínhamos, essa condição de filho de Deus. Mas a partir do momento que o segundo Adão veio, que é o Senhor Jesus, quando ele se mostrou para nós, quando ele veio aqui na terra e veio nos salvar, nos libertar, ele nos trouxe novamente essa autoridade de governar sobre as nações, essa autoridade de governar sobre todas as coisas, essa autoridade de fazer a vontade dele, sabe? De você levar a palavra dele para todas as gerações, para todas as pessoas. E o propósito dele é muito maior daquilo que nós podemos pedir, daquilo que nós pensamos, daquilo que nós imaginamos, né? Adão, ele, infelizmente, né, ele colocou, eu costumo muito dizer isso, né, que ele nos deu uma sentença de morte, né, uma sentença de morte eterna, porque quando Deus disse para ele: olha, não coma dessa árvore, porque se você comer, certamente morrerás. E aí, quando eles comeram e viram que não morreram, né, acharam que estava tudo bem, mas não tá. Essa morte, ela é espiritual. Todos nós nascemos com essa condição de nascer longe de Deus. Mas quando nós recebemos o Senhor Jesus em nosso coração, nós nos tornamos filhos de Deus. E aí sim podemos viver de acordo com o seu propósito, né? Existem muitas pessoas que mudam a vida, mudam as situações em que vivem através da oração, né? Quando você se levanta no momento de oração para orar pela sua família, para orar por alguém que precisa de Jesus, aquela pessoa ela acaba tendo uma proteção ali do Senhor Jesus, e essa proteção faz com que ela venha se voltar, né, para Cristo. Então,
talvez esse seja o seu propósito, de orar pelas pessoas, de orar, trazer a sua família para Cristo, de influenciar outras pessoas que estão no seu meio, para poder que outras pessoas possam conhecer a palavra do Senhor Jesus. Então, todos os propósitos de Deus nunca é só para nós mesmos, sabe? Só para você ficar ali parado no seu canto, apenas sobrevivendo. O propósito de Deus sempre vai ser maior do que tudo, vai ser sempre para alcançar outras pessoas. Quando Ele manda o Senhor Jesus morrer ali na cruz para nós, o propósito dele foi realmente salvar toda a humanidade. Esse era o propósito de Cristo, de nos salvar, de nos resgatar do império das trevas. Ele nos tirou do império das trevas, né? Ele nos tirou a autoridade que o diabo tinha sobre nós, sobre todo o mundo. Só que muita gente ela não aceita isso, ela não vive isso, ela até sabe, conhece, mas não vive isso. Então, quando nós vivemos o que está escrito na palavra, quando nós meditamos nela de dia e de noite, quando nós buscamos essa intimidade com Deus, quando nós nos colocamos à disposição dele, o propósito dele se cumpre na nossa vida. Muita gente acha assim, o meu propósito é fazer isso, é fazer aquilo, e às vezes não tem realmente ideia, ou acha que é alguma coisa, né? Mas só que Deus, ele vai mostrando no decorrer do caminho, no decorrer do processo. E aí depois você olha para trás e diz assim, realmente isso era o meu propósito, foi para isso que eu nasci, foi para fazer isso com as pessoas, foi para fazer isso pela minha família, foi para fazer isso pelo reino de Deus. Então, o seu propósito ele está ligado sempre às outras pessoas, aquilo que você vai fazer nas suas condições, no lugar onde você está, para abençoar e alcançar outras pessoas. E que aquelas pessoas elas vão se voltar para quem? Para Deus, para o reino dele. Então, todos os nossos propósitos, ele nos escolheu de maneira particular. Todas as pessoas que existem na face da terra têm algo específico dentro de si, tem algo assim que Deus, ele fez questão de colocar e a gente só vai descobrindo mesmo quando nós vamos nos entregando, quando nós vamos obedecendo, quando nós vamos andando em comunhão com Deus, em intimidade com Deus. Não é só, aceitar Jesus e ficar lá na igreja sentado o tempo todo, passando anos e anos e viver a vida do mesmo jeito. Não, a transformação, ela precisa acontecer, né? A transformação, quando você tem o Senhor Jesus dentro de si, você vai se transformando, vai transformando a sua mente, vai transformando o seu coração, e à medida que você vai se transformando no processo, Deus ele vai te mostrando qual é o propósito dele na tua vida. E isso é muito, muito bom, porque o propósito dele vai estar relacionado a outras pessoas, mas também aos teus sonhos, aquilo que você quer realizar na sua vida. Então, quando os seus sonhos são para abençoar não só você, mas outras pessoas, Deus ele vai ajustando conforme a vontade dele, conforme o propósito dele, e vai te realizando muito mais daquilo que você pensa, daquilo que você imagina. Nós achamos, né, também eu achava isso por muito tempo, achava que os meus sonhos em particular, eu poderia assim só orar para Deus para que ele pudesse realizar, mas que não tinha nada, não tinha nenhuma relação, sabe, o meu sonho com o propósito de Deus. Eu achava, por muito tempo eu achava isso. Só que eu percebi que não é, porque quando você vive unido com Cristo, quando você anda em unidade com Cristo, tudo na sua vida se transforma em testemunho, inclusive a realização do seu sonho. Então, quando você sai de um lugar onde você estava e vai para outro lugar, para outro patamar, e naquele processo o nome do Senhor Jesus ele é glorificado. Quando você sai da condição de trabalhador CLT e abre o seu próprio negócio e aquele negócio faz você prosperar, faz você abençoar a vida de outras pessoas, então o nome do Senhor Jesus está sendo glorificado. Então é o seu sonho, uma realização pessoal sua, mas também é algo que Deus pode usar para o propósito dele. Então tudo está relacionado. Quando você tem uma casa, uma família bem abençoada, tudo isso se torna testemunho, e esse testemunho vai fazer com que outras pessoas venham olhar para você e querer entender qual é o segredo, né? Qual é o segredo de você estar vivendo assim, de você ser assim? E aí a gente vai e fala, nossa, isso é Deus. Tem muita gente que comenta comigo e com ela assim, eu acho tão bonitinho vocês dois juntos, vocês são, parecem irmãos assim, mas são bem, bem conectados, bem bonitos juntos. E aí a gente vem falar, olha, isso é Deus que vive no nosso meio, é Deus que faz isso conosco. Então, quando nós buscamos essa transformação em Deus, Ele vai abençoando as nossas vidas de tal forma que nós vamos testemunhando a presença dele nas nossas ações e tudo que nós fazemos.
o nosso relacionamento é um fruto de oração, né? É um fruto de algo que nós pedimos a Deus. E Ele vem até hoje nos abençoando, graças a Deus, e vem, nos conectou de uma maneira assim, totalmente sobrenatural, algo assim, fora do comum, como diz assim. E foi tudo muito rápido, mas foi tudo muito bom, sabe? De a gente ter a certeza que aquilo era para acontecer, de ter a certeza que nós deveríamos viver isso. E hoje nós glorificamos a Deus através do nosso relacionamento, porque muita gente quer saber qual é o segredo, muita gente quer saber como que faz, né, para viver assim bem, para poder trabalhar com o cônjuge, que muita gente não consegue. As pessoas lá na loja, elas chegam e perguntam assim, vocês são irmãos? Porque não passa pela cabeça delas que um marido e uma mulher podem trabalhar junto no mesmo lugar. Muita gente não acha que não é possível, mas é possível, porque é Deus que está no controle, é Deus que está no comando. Então era um sonho nosso que se tornou algo para glorificar o nome do Senhor Jesus. A nossa loja é a mesma coisa, era um sonho nosso que agora é algo para glorificar o nome do Senhor Jesus. Então o seu propósito está relacionado sempre a abençoar outras pessoas e a glorificar e exaltar o nome do Senhor Jesus. Então não fique preocupada assim, pensando assim, ah, meu Deus, para que tu me chamou? Não, Ele vai te mostrando no decorrer do processo. A cada passo que você dê, a cada desbloqueio que você fizer, a cada avanço, a cada escadinha, a cada degrau que você subir, Deus ele vai estar ali te mostrando para que realmente Ele te chamou. Mas nunca vai ser para ser uma maneira egoísta, para ser algo assim que só você tem acesso, não. Vai ser algo para que outras pessoas também possam ser abençoadas, para que outras pessoas também possam ser transformadas, porque a vontade dele sempre é boa, perfeita e agradável. E quando nós nos colocamos à disposição dele, ele faz muito, muito mais daquilo que pensamos, daquilo que pedimos, daquilo que nós imaginamos. Tem uma outra passagem que também aqui nesse mesmo capítulo, e aí Deus fala assim para Jeremias, no versículo 18 e 19. Escute, Jeremias, todas as pessoas desta terra, isto é, os reis de Judá, as autoridades, os sacerdotes e o povo, vão ficar contra você. Mas hoje eu estou lhe dando forças para enfrentar essa gente. Você será como uma cidade cercada de muralhas, como um poste de ferro, como um muro de bronze. Eles não o derrotarão, pois eu estarei ao seu lado para protegê-lo. Eu, o Senhor, falei. Deus sabe que muitas pessoas vão se levantar contra nós, se levantar contra o nosso propósito, se levantar contra aquilo que nós sonhamos, mas Ele também promete que Ele vai estar conosco em todos os momentos, que Ele vai estar conosco nos guiando, nos protegendo e nos instruindo aquilo que nós precisamos fazer. Mas isso só acontece quando você se coloca realmente à disposição dEle, quando você aceita o chamado dEle, quando você se coloca numa posição onde sempre Ele vai estar ali te usando, te abençoando e fazendo a vontade dele, que a vontade dele venha prevalecer nas nossas vidas, venha, sabe, se sobressair naquilo que nós queremos, naquilo que nós pedimos. Quando nós o colocamos em primeiro lugar, vivemos de acordo com o propósito dele, ele vai acrescentando cada vez mais nas nossas vidas. E tudo isso que nós sonhamos, dessas coisas materiais que nós queremos ter, vão ser somente reflexo daquilo que Deus ele tem para nós, daquilo que Deus ele já preparou para nós, vão ser reflexo daquilo que ele está fazendo nas nossas vidas e para glorificar e exaltar o nome dele. Então não importa o que você esteja passando, o propósito dele ele sempre vai prevalecer quando você se coloca na disposição de servi-lo, quando você coloca na disposição de fazer a vontade dele acontecer. Então, quando eu recebi esse desafio, né, de fazer aqui 365 lives, foi algo assim que eu pensei, Deus, eu não vou conseguir fazer isso. O que eu vou falar? Eu não sei. Eu sei ensinar sobre desenvolvimento humano, eu sei ensinar sobre negócio, sobre finanças, sei falar sobre essas coisas, mas sobre o teu reino, eu não sei falar. Eu não sei fazer isso. E Deus falou pra mim que Ele estaria comigo em todos os momentos e que Ele que ia falar por mim. E no começo dessas lives, pra mim foi um desafio muito grande, porque na verdade eu escrevia, né, uma pauta de tudo que eu ia falar e todos os dias, eu vou falar sobre isso, aí amanhã eu vou falar sobre isso, e eu fazia assim uma pauta assim de uns 10 dias mais ou menos, e aí eu sentia assim no meu coração de assim, não é isso que eu quero. Não é isso que eu quero pra você fazer, você já determinar o que você vai falar.
Eu vou te dizer o que você tem que dizer. Eu é que sei o que as pessoas estão precisando. E desde então, no dia, tipo, eu vou falar hoje, né, de manhã, então no dia anterior, Deus ele vai me mostrando aquilo que ele quer falar. Seja através de um livro que eu leio, seja através de um vídeo que eu assisto, seja através de na própria Bíblia quando eu tô lendo. Então, em algum momento ele fala assim, olha, eu quero que você fale amanhã sobre isso. E à medida que eu vou obedecendo, que eu vou ouvindo essa voz, que eu vou me deixando levar por aquilo que ele quer, ele vai cumprir o propósito dele na minha vida. Ele vai cumprir naquilo que ele me chamou, né? E através disso eu tenho sido um canal para que ele venha abençoar a sua vida. Então, quando você se coloca na disposição, ele abençoa cada vez mais, sempre, sempre, sempre realizando aquilo que você deseja, aquilo que está no seu coração, mas de acordo com a vontade dele, no propósito dele e no tempo dele. Às vezes é difícil entender isso, mas Deus ele trabalha, né, por princípios, por processos. E quando nós obedecemos esses processos, quando nós passamos por essas etapas, a recompensa é muito maior. Né? Então a gente precisa realmente confiar que Ele está no controle de tudo e que nós devemos fazer a nossa parte. Porque se eu não fizesse a minha parte, por exemplo, de ler alguma coisa, de buscar conhecimento, de ouvir outras pessoas, eu realmente não ia ter como Deus me usar, porque Ele não ia ter de onde tirar. Mas Ele tem acrescentado muito, 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 muito mais. E isso faz parte do propósito dele na minha vida. Então você precisa descobrir qual é o seu propósito, mas não de forma a ficar preocupada com isso, mas de colocar realmente Deus na frente, na direção e pedir que ele te mostre no processo, né? Que ele te mostre qual é o propósito dele na tua vida, para que ele te chamou, assim como ele chamou Jeremias aqui, tá bom? Que você tenha um dia excepcional. Vamos falar com Deus. Feche os teus olhos em nome de Jesus. Respira bem fundo. Oh, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Louvado e exaltado seja o teu nome, meu Pai. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Obrigado, meu Deus, por nos amar e cuidar de nós, porque mesmo sem merecermos, o Senhor tem estado no controle de todas as coisas. Meu Deus, que o Senhor venha nos mostrar qual é o teu propósito para as nossas vidas. Que o Senhor venha, meu Deus, tirar todo o bloqueio da nossa mente, do nosso coração e que nós venhamos viver de acordo com a tua vontade. Que outras pessoas possam ser alcançadas, que nós possamos ser reflexo da tua glória na vida de outras pessoas. Em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que você tenha um dia excepcional, que a sua vida ela venha a ser de acordo com realmente com o propósito de Deus. Que você venha a pensar, qual é o propósito de Deus para minha vida? O que tem acontecido até hoje? Que Deus ele tem me usado, ele tem me abençoado e tem alcançado a vida de outras pessoas. Isso faz parte do seu propósito. Em nome de Jesus, tá bom? Um beijo e até amanhã, neste mesmo horário, às 6h27. Beijão!